Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. O que seu e-mail marketing precisa para ser imbatível? Quais são os elementos essenciais de um e-mail que chega na caixa de entrada e é capaz de gerar conversões? A Benchmark Email, ferramenta de e-mail marketing com diversas funcionalidades, nos oferece o conhecimento do seu Country Manager, o Matheus Alonso, que adora ajudar pessoas e empresas a criar estratégias de sucesso que gerem mais conversões. Então aproveita a oportunidade, vai lá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa palestra aqui do E-mail Marketing Summit 2021. Eu sou o Matheus, sou Country Manager da Benchmark Email, nós somos um dos patrocinadores aqui do evento e para a gente está sendo um prazer fazer parte desse evento incrível que está trazendo tanto conteúdo sobre o universo do e-mail marketing, que é extremamente vasto, né? E quando eu fui convidado para dar essa palestra, eu fiquei pensando sobre o que eu deveria falar, principalmente aqui no dia de hoje, né, sobre fundamentos de e-mail marketing,
A Benchmark é uma plataforma pensada para pequenas e médias empresas que querem fazer toda a gestão e o envio de suas campanhas de e-mail. Então eu tenho muito contato com quem está começando. E por isso eu decidi trazer esse tema, que são os 7 elementos de uma estratégia de e-mail marketing à prova de balas. Então, no fim dessa palestra, se você colocar em prática tudo que eu vou ensinar aqui, eu garanto para você que você vai ter resultados muito bons com a sua estratégia de e-mail. Vamos lá, então. Aqui sou eu. Vou até me tirar daqui para não ficar muito egocêntrico. Como eu falei, eu sou o Matheus, eu cuido das operações da Benchmark aqui no Brasil e em Portugal também. Aqui está o meu e-mail, se algum de vocês quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, bater um papo sobre o e-mail marketing, eu vou ter o maior prazer de conversar sobre isso. É a minha paixão, é o marketing digital e o e-mail marketing. E aqui também tem o meu LinkedIn. Uma coisa que eu percebo no LinkedIn é que tem bem pouco conteúdo sobre e-mail marketing e eu tenho publicado bastante coisa lá sobre isso. Faço enquetes sobre linhas de assunto que são interessantes para o pessoal escolher qual linha de assunto eu uso nas newsletters aqui da empresa. E tem sido bem legal conversar mais sobre esse assunto. Então, por favor, me sigam lá. Se tiver com seu celular aí, é só apontar aqui para o QR Code que já vai lá para o meu perfil. Pode se conectar comigo lá e mandar uma mensagem falando que você viu minha palestra aqui no E-mail Marketing Summit. Ou se você quiser também, procurar lá Matheus Alonso. Vai ser o maior prazer ter você nas minhas conexões. E agora vamos lá ao que interessa aqui, por que vocês estão aqui hoje. Sobre o que eu vou falar aqui nessa minha palestra, né? Primeiro eu vou explicar brevemente por que você deve investir em e-mail marketing. Acho que como esse é o tema, né, do Summit, é falar sobre e-mail marketing, eu senti que eu precisava trazer aqui alguns dados para provar para você, se você ainda tiver com alguma dúvida, por que você deve investir seu tempo e o seu dinheiro em e-mail marketing. Eu vou mostrar para você que sem estratégia você não vai chegar em lugar nenhum. Não adianta só disparar uma campanha de e-mail uma vez por mês, uma vez por semestre e achar que você vai colher grandes resultados. E por fim eu vou mostrar quais são esses 7 elementos que você precisa ter na sua estratégia de e-mail marketing para que você consiga ter sucesso. Então vamos lá, começar. Por que você deve investir em e-mail marketing? Primeiro de tudo, vários estudos mostram que o ROI de e-mail marketing, ou seja, o retorno sobre investimento, é que para cada R$1 que você investe em e-mail marketing, você consegue ganhar até R$38 de volta. Tem algumas variações dependendo do estudo, do país, mas na média é isso, é entre 38 e 42 para cada R$1 ou $1 que você investe. E eu garanto para você pode pesquisar aí, não tem nenhuma plataforma digital, de marketing digital, ferramenta, estratégia, que tem um retorno tão grande quanto o e-mail. Então, se você tiver um canal que você tem que investir seu tempo, sua atenção e o seu dinheiro, é no e-mail marketing. E eu vejo ainda muitas empresas resistindo a isso. As pessoas investem em redes sociais, em Instagram, em Facebook, fazem vídeo para YouTube. Hoje em dia TikTok também está muito em alta. Anúncio no Google, SEO, e a parte do e-mail fica meio deixada de lado. E eu não entendo isso, porque você faz todas essas estratégias, que são boas também, claro, mas a que pode trazer o maior retorno financeiro para você e para o seu negócio, às vezes fica de lado. Então, já saia daqui lembrando disso. O e-mail é uma mina de ouro, é onde é mais fácil ou mais certeiro que você vai conseguir um retorno sobre o seu investimento dentro das plataformas aí de marketing digital. 49% das pessoas, né, dos usuários, uma pesquisa mostrou, querem receber e-mails de empresas. Então, pensa aí que metade dos seus clientes, ou até mais, dependendo do seu nicho, quer receber e-mail, quer receber conteúdo, promoção de você. No mundo tem 4 bilhões de contas de e-mail ativas e mais de 300 bilhões de mensagens de e-mail são enviadas todos os dias.
Então, se alguém vier falar para você, o e-mail está morrendo, as pessoas não querem mais receber e-mail, o e-mail é fraco, é mentira. Os dados, os fatos mostram, as estatísticas, os estudos, que o e-mail nunca esteve tão forte. Eu sempre digo que o endereço de e-mail é o nosso RG, o nosso CPF da internet. A gente usa e-mail para criar conta em rede social, em e-commerce, receber notificação de compra, ver promoção, coisa de faculdade, qualquer mensagem que for mais importante, ao invés de talvez mandar pelo WhatsApp, você vai querer mandar por e-mail. Então as pessoas usam sim ainda muito e-mail e é por isso que dá para vender tanto e ganhar tanto dinheiro com e-mail. Então, o e-mail, você tem um baixo investimento, muito menor do que outras ferramentas de marketing digital, e um alto retorno. Então, você gasta menos e ganha mais. Outra coisa muito importante sobre e-mail, você é dono da sua audiência. Isso para mim é uma coisa muito valiosa. A sua lista de contatos, a lista de e-mails, de leads, de clientes da sua empresa é um dos bens mais preciosos do seu negócio. Porque aí pode ser uma fonte de renda recorrente para você. E diferente das redes sociais, né, eu vejo às vezes empresas, influenciadores desesperados porque a conta no Twitter foi suspensa, a conta no Instagram foi hackeada, enfim, essas plataformas mudam toda hora o algoritmo, uma hora você está tendo super sucesso, de repente você para de ter alcance e não entregam mais seu conteúdo para as pessoas que te seguem. No e-mail você não tem essa dificuldade, você tem um endereço de e-mail, os dados das pessoas e você pode se comunicar diretamente com elas sem a necessidade desses intermediários que vão decidir se a sua mensagem vai chegar ou não para a sua audiência. E por fim, o seu concorrente é muito provável que ele esteja enviando e-mails para o nicho que você quer atingir. Então, se você não está se comunicando com essas pessoas, se você não está nutrindo esses leads, o seu concorrente está. E aí é mais provável que o seu concorrente capture a atenção, a empatia e as vendas dessas pessoas. Então, lembra disso. É muito importante estar nesse canal, porque todo mundo está nele. Se você não está, você está de fora. E os seus clientes vão perceber isso, vão sentir sua falta lá. Mas, para gerar resultados, como tudo nessa vida, não existe almoço grátis, né? A gente precisa trabalhar, tem que ter uma estratégia. E isso é uma coisa que eu percebo ainda que a gente precisa melhorar muito aqui no Brasil, porque eu vejo muitas pessoas e empresas que já estão entendendo a importância do e-mail, mas não dedicam o tempo para criar uma estratégia mesmo, uma coisa mais a médio e longo prazo, que é quando o e-mail funciona. Às vezes vem cliente desesperado para mim, nossa, por favor, eu preciso criar uma conta, eu preciso comprar um plano, preciso adicionar minha lista, enviar uma campanha urgente para uma promoção hoje de fim de mês. Legal, não estou falando que você não vai conseguir resultados com isso, você pode conseguir resultados assim, mas se você parar e montar uma estratégia pensando um pouco mais no longo prazo, é possível você ter essas vendas de maneira recorrente e aumentar o faturamento do seu negócio de maneira exponencial. E por isso que hoje eu vou falar para vocês sobre os 7 elementos de uma estratégia de e-mail marketing à prova de balas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês vão ver que são elementos muito simples e fáceis de ser aplicado por qualquer pessoa, mesmo que você seja uma empresa de uma pessoa só, você seja um empreendedor, você esteja começando com o seu e-commerce, com a sua startup, enfim, é possível aplicar esses elementos. E se você também tem uma empresa maior, uma base maior, você pode aplicar todas essas coisas para ter sucesso na sua estratégia de e-mail marketing. Então, qual é o primeiro passo de uma estratégia de e-mail marketing que funciona? Construir a sua lista de contatos de forma orgânica. O que isso quer dizer? Adianta comprar uma lista com 20 mil contatos lá na Praça da Sé? Quem aqui de São Paulo sabe disso? Não adianta. A sua lista tem que ser opt-in. O que quer dizer uma lista opt-in? É uma lista com contatos, pessoas, endereços de e-mail que deram autorização para você se comunicar com eles, uma autorização expressa. A forma mais comum na internet de você conseguir esses contatos opt-in é colocar um formulário de inscrição no seu site.
no seu blog, na sua landing page, enfim. Você pedir para as pessoas se inscreverem na sua lista para receber os seus e-mails. É a estratégia mais comum e mais eficaz também. Uma coisa que muitas pessoas fazem é oferecer o que a gente chama de isca para esses contatos se inscreverem. Então a pessoa está dando a informação dela, o e-mail dela para você se comunicar com ela, e como recompensa você pode dar um desconto, um conteúdo especial, um e-book, enfim, acesso a um evento exclusivo, porque é um dado pessoal dela, né? Então, nada mais justo do que você dar algo em troca por isso. E hoje em dia, mais do que nunca, é importante você usar exclusivamente listas opt-in, porque nós temos a Lei Geral para Proteção de Dados no Brasil, né? Inspirada até na lei europeia, que já faz alguns anos que entrou em vigor. Então nós temos que respeitar a privacidade das pessoas e nós não podemos de forma alguma coletar os dados delas, inclusive o endereço de e-mail, sem autorização expressa delas. Então, se você tem alguma lista aí que não é opt-in, que foi coletada de alguma maneira meio duvidosa, eu sugiro que você jogue essa lista fora, exclui do seu computador para evitar dores de cabeça, né? Ser mandado para spam e hoje em dia até receber multa, porque isso pode acontecer com essa nova lei, e começa a sua lista de forma orgânica. Quero deixar bem claro que em e-mail marketing, qualidade é muito mais importante do que quantidade. Eu sempre digo, eu prefiro ter uma lista com 1.000 contatos que querem receber meu conteúdo do que 100.000 que nunca ouviram falar de mim. Se você quer alcançar novos públicos, invista em outras ferramentas de marketing digital que até eu estava comentando lá no início. Vai investir em anúncio no Instagram, no Facebook, produz conteúdo, produz e-book, enfim. Faça coisas para chamar a atenção das pessoas para que elas queiram fazer parte da sua lista de contatos, ok? E depois que você estiver, né, construindo a sua lista, é importante você manter uma higienização constante da sua base. Então, quando você perceber que está tendo uma deterioração da sua base, que acontece naturalmente, né? As pessoas trocam de emprego, aí o e-mail fica inativo, você vai limpando esses e-mails, né, que não funcionam mais da sua base, para não ficar enviando repetidamente para e-mail inválido, porque isso pode fazer com que seus e-mails caiam na caixa de spam ao invés da caixa de entrada. Além disso, é também muito importante você respeitar quando as pessoas pedirem para se desinscrever da sua lista. Então, até a plataforma da Benchmark, a maioria das plataformas de e-mail marketing do mercado, não é só a gente faz isso, já dá essa opção nativa da pessoa gerenciar a inscrição dela lá, inclusive pedir para ser removida da sua lista. E quando ela pediu para sair, você simplesmente respeita, de novo, para evitar dores de cabeça. Não adianta ficar martelando, querendo enviar e-mail para a pessoa se ela não está interessada em você ou no seu conteúdo. Beleza? Número 2, né, o segundo elemento, e aqui é uma coisa que eu vejo que os pequenos negócios, quem está começando, peca muito nisso, que é a segmentação da lista de contatos. Então você começou a construir sua lista de maneira orgânica, e essas pessoas que estão na sua lista, elas têm uma coisa em comum. Elas têm interesse em ouvir de você, né? Elas se inscreveram. Mas isso não quer dizer que essas pessoas são todas robozinhos idênticos com os mesmos interesses em todas as coisas da vida. Então é importante você conhecer a sua audiência para segmentá-la. Então, por exemplo, se você tem um e-commerce, pode ser que você venda produtos diferentes. Por exemplo, eu tenho e-commerce de roupas. Eu vendo roupa para criança e vendo roupa para adulto. Ou então é só de roupa de criança. Mas eu quero descobrir lá, e eu posso fazer isso no formulário de inscrição ou através de pesquisas, enfim. Por exemplo, se o meu e-commerce é infantil, são pais de menina ou pais de menino? Então eu posso segmentar isso. Se for pais de menina, eu vou mandar roupas infantis femininas. Se for pais de menino, eu vou mandar roupas infantis masculinas. Isso é um exemplo bem simples aqui. Mas tente entender dentro do seu nicho, do seu negócio, seja lá o que você for, quais são os diferentes produtos ou serviços que você oferece e tente segmentar a sua base de acordo com os interesses que cada um pode ter. Porque, por exemplo, se eu me inscrevo
para receber e-mails de um pet shop. Eu, na vida real mesmo, tenho um gato. Um gatinho preto com olhos verdes, muito bonitinho, que se chama Fúria. É importante que esse pet shop saiba que animal que eu tenha, porque vai adiantar eu ficar recebendo e-mail desse pet shop falando sobre produtos para cachorro? Não, eu não tenho interesse nisso. Então você precisa conhecer a sua base, né, a sua audiência. A maneira mais fácil de fazer isso é no formulário de inscrição. Tem que encontrar um equilíbrio, porque se o formulário de inscrição é muito complexo, muito grande, as pessoas podem ter preguiça de se inscrever. Então você precisa selecionar quais são as informações mais importantes no primeiro momento de você ter do seu inscrito, né, da pessoa que está se inscrevendo, para você conseguir fazer essa segmentação. Se você falar, Matheus, eu não quero arriscar, eu quero um formulário muito simples, para assim a pessoa não ter medo, porque não vai tomar tempo nenhum dela, sem problema nenhum. Mas pensa depois, né, conforme a sua base for crescendo, em mandar e-mails para eles, como eu falei, pode mandar um formulário, uma enquete, para poder entender um pouquinho melhor a sua base e ir segmentando ela de acordo com os dados que você tem de cada pessoa. E outra segmentação que é muito importante, e essa é a que eu menos vejo fazerem os pequenos negócios, né, é segmentar os contatos por engajamento. Então, assim, você vai começar a enviar campanhas de e-mail marketing para sua base, certo? E a plataforma que você utilizar, a Benchmark oferece isso, vai dar relatórios para você de abertura, de cliques, enfim. Você deve começar a segmentar a sua base em nível de interesse. Os níveis mais básicos para mim, que todo mundo deveria fazer, são as pessoas que não abrem os seus e-mails, que eu costumo chamar de base de inativos, né? Tem pouco interesse, talvez, no seu conteúdo. E, gente, é normal, tá? A pessoa, às vezes, se inscreve, mas ela recebe um monte de e-mail. Ela não vai abrir tudo que você manda para ela. Ela pode, com o tempo, perder o interesse, enfim. Não precisa chorar. Por isso é bom a gente sempre estar acrescentando novos leads na nossa lista, para manter ela quente, né? Então, os inativos, os que não têm interagido, não têm aberto, não têm feito nada com os meus e-mails, os que abrem, que já são clientes engajados, e os que clicam. Quem abriu o seu e-mail e clicou em um link dele é uma pessoa muito engajada com o seu conteúdo, tá bom? Porque além de abrir, ler, consumir, ela fez algo com o conteúdo. Então esses são os contatos mais engajados. Então eu super recomendo que você separe pelo menos esses 3 grupos de engajamento. A Benchmark mesmo oferece fazer isso de maneira bem fácil com a ferramenta de segmentação por engajamento. Você consegue lá separar os que não abriram os meus últimos 5 e-mails, por exemplo. Os que abriram algum dos meus últimos 5 e-mails. Ou então os que abriram todos os meus últimos 5 e-mails, por exemplo. E por fim, os que clicaram em pelo menos um link de todos os meus últimos e-mails. Ou clicaram em pelo menos um link dos meus últimos e-mails. E assim você consegue ir enviando conteúdos diferentes e em frequências diferentes para cada um desses públicos. É muito mais eficaz fazer isso do que pegar a sua base e ficar enviando para todo mundo e-mail toda hora, e tem ali pessoas que não estão interagindo, por exemplo. Então faz sentido ficar bombando a caixa de entrada dessa pessoa com e-mail se ela está demonstrando que ela não tem interesse? Será que não era melhor regular um pouco isso? Botar um pouco o pé no freio? Então, já falamos aí sobre crescer sua lista de forma orgânica e segmentar a sua lista de contatos. Você precisa que está bem aí conectado com esse último tópico que eu falei sobre a segmentação, descobrir qual é a frequência de envios ideal para o seu público. As pessoas me perguntam muito isso. Quantos e-mails eu tenho que enviar por mês, por semana? Não sei. A única coisa que vai te mostrar isso é fazer testes. Você precisa testar e ver o que mais funciona com a sua base. Então, começa, sei lá, enviando 13 e-mails numa semana. Vê quais foram os resultados. Um na segunda de manhã, ou na quarta tarde, ou na sexta de manhã. Aí eu vi, nossa, na quarta e na segunda tiveram os melhores resultados. Na próxima semana você pode fazer um teste sem enviar na sexta, por exemplo, enviar 2 vezes, ver como funciona. E vai segmentando a sua base por engajamento, porque os contatos mais engajados
provavelmente vai dar certo se você se comunicar com eles com mais frequência. E mandar ali um conteúdo para eles, por exemplo, os que clicam, para eles irem para o seu site, mandar um cupom de desconto especial, é a sua base mais quente. Então, trabalha com mais frequência eles. Já os inativos, você quer fazer outro trabalho. Talvez não seja necessariamente fazer o cara ir direto para o seu site, mas você quer que ele comece abrindo o seu e-mail. Então, será que não vale a pena montar uma campanha mais especial, com uma linha de assunto bem criativa, para fazer ele abrir e reengajar um pouco com o seu conteúdo? E aí, no momento que ele virar engajado, você vai tirar ele daqui, colocar aqui, e ele começa a receber com mais frequência seus e-mails. Outra coisa que é muito importante, constância. Não adianta você enviar um e-mail hoje e passar 3 meses sem mandar nada para sua base e aí querer enviar uma campanha para eles achando que você vai estourar de vendas. As pessoas precisam ter a sua marca e você na mente delas com frequência. Como eu disse, a frequência a gente não sabe, pode ser uma frequência mensal, não precisa ser todo dia. Mas precisa ter uma constância. E nisso as newsletters ajudam muito, né? Independente do seu negócio, é legal você mandar newsletter de conteúdo, não ficar mandando só conteúdo promocional para as pessoas. E a newsletter é uma coisa que costuma funcionar bem nisso de constância, porque você pode até avisar, ó, cada 15 dias eu vou mandar uma newsletter, uma vez por mês eu vou mandar uma newsletter. Enfim, faça testes, avalie os relatórios, veja o que funciona melhor para o seu público e uma vez que você tem essa informação em mãos, seja constante. Trabalho em marketing digital envolve muito constância, é um elemento básico e fundamental para qualquer estratégia, não só de e-mail marketing, quanto de marketing digital. Número 4. Você precisa arrebentar na sua linha de assunto. Ela precisa ser muito boa. Por que eu estou falando isso? A sua taxa de abertura depende muito de quão boa a sua linha de assunto é. Porque quando a pessoa abre a caixa de entrada dela, é o que ela vai ler e vai utilizar para decidir se aquele conteúdo é ou não interessante para ela. Se for interessante, ela abre. Ela abrindo, se o que tiver dentro também for legal, ela pode proceder com o que você quer que ela faça, né? Um clique para o seu site, comprar, enfim. Então, é muito importante que a sua linha de assunto seja boa. Principalmente porque é muito importante a gente pensar como um usuário de e-mail mesmo. A gente recebe muito e-mail todos os dias. E é a linha de assunto que a gente usa para definir se vale a pena ou não abrir aquele e-mail, né? Principalmente quando a gente está enviando como marca, né? Quando é uma coisa mais pessoal, o Matheus me enviou um e-mail lá que eu estava esperando, beleza, eu abro. Agora, se é uma coisa promocional, eu mesmo, de novo, falo de mim como usuário. Eu recebo de várias marcas que eu tenho interesse em e-mails todos os dias. E tem marcas que estão ali frequentemente na minha caixa de entrada. Mas eu só abro o e-mail se eu achar a linha de assunto legal. Quando eu digo legal, não é que eu fico julgando, né? Mas assim, tem alguma coisa interessante aqui pra mim? Se tem, eu abro o e-mail para ver o que tem dentro. E numa caixa de entrada lotada, o que vai destacar o seu e-mail é a sua linha de assunto. Então ela precisa ser criativa. Algumas dicas práticas de como criar uma linha de assunto que funciona. Primeiro, a sua linha de assunto precisa gerar curiosidade na pessoa. Você tem que deixar o seu inscrito instigado. Se ele ficar curioso, ele vai ter que abrir o e-mail para descobrir o que tem dentro. Então sempre tente criar uma linha de assunto que vai, de alguma forma, despertar curiosidade no seu inscrito para que ele abra o seu e-mail. Fuja dos clichês. Primeiro, porque você usar palavras muito batidas podem fazer com que seu e-mail caia na caixa de spam. Ganhe dinheiro fácil. Super promoção, em caps lock, um monte de ponto de exclamação. Isso pode ativar filtros de spam. E mais do que isso, como eu falei, numa caixa de entrada cheia. Se a sua linha de assunto não for criativa, for clichê, for uma coisa que todo mundo já fez, o seu inscrito vai se sentir pouco motivado a abrir aquele e-mail para consumir aquele conteúdo. E outra coisa que não façam é ser incoerente, né? A linha de assunto, ela tem que estar relacionada com o conteúdo do e-mail.
Você não pode, na linha de assunto, prometer que você vai falar sobre A e quando a pessoa abre, estar falando sobre Z. Então, você tem que ser criativo, tem que instigar o seu inscrito, mas dentro do que está ali o escopo do conteúdo do seu e-mail. A linha de assunto tem que estar relacionada obrigatoriamente com o conteúdo de dentro do e-mail. Porque senão você pode gerar o efeito inverso, né? A pessoa ficar com um sentimento negativo de ela ler a linha de assunto, achar legal, abrir, e aí quando ela vê que não tem nada a ver com o que ela estava esperando, ela simplesmente fechar o seu e-mail, não fazer nada, e das próximas vezes que você se comunica com ela, nem abrir a sua mensagem, porque ela fica com a impressão de que você não cumpre o que você promete em termos de conteúdo. Então, criem linhas de assunto matadoras e criativas. Uma coisa que é legal sobre isso, se você está um pouco sem criatividade, primeiro, se inscreve nas listas dos seus concorrentes, do seu segmento, do seu setor, vê que tipo de linha de assunto eles usam. E outra coisa é fazer exercício. Como eu falei lá no começo, até falei para vocês me seguirem no LinkedIn, eu tenho feito isso, eu tenho feito enquete. Antes de eu enviar uma campanha de e-mail, eu fico pensando em algumas linhas de assunto, escrevo elas e coloco lá no LinkedIn e peço o pessoal votar qual que eles acham mais legal, que faria eles terem mais vontade de abrir aquele e-mail. Então você pode pedir feedback da sua família, dos seus colegas de trabalho, enfim. Eu acho, para mim, isso funciona muito. Quase sempre que eu vou enviar alguma campanha de e-mail, eu crio mais de uma linha de assunto. E aí eu, às vezes, até saio, espero passar um tempinho, volto, leio de novo o que eu escrevi e falo, não, acho que essa daqui é a mais legal. Número 5. Uma estratégia de e-mail eficaz, ela precisa de que o conteúdo do e-mail tenha um design legal. A gente vive em tempos na internet, mais do que nunca, principalmente por ferramentas gratuitas e que permitem você, mesmo sem ser um designer, criar conteúdo muito legal, tipo Canva, que está bem na moda agora, até as redes sociais, hoje em dia o Instagram, o TikTok, eles te permitem criar conteúdo muito bonito, visualmente agradável, sem que você seja um expert no assunto. E com e-mail não vai ser diferente, né? É muito importante, primeiro, paleta de cores e branding. Para mim, essas duas coisas estão no mesmo setor. Branding o seu site, a identidade da sua marca, ela deve transparecer nos seus e-mails. E muitas vezes a forma mais fácil de você fazer isso é utilizando a mesma paleta de cores. Então eu tenho lá a paleta de cores do meu site, ou que eu uso nas redes sociais, eu replico isso no e-mail. Por quê? Eu quero que a pessoa tenha uma experiência parecida quando ela consome meu conteúdo, não importa onde. É claro que às vezes você vai fazer uma promoção especial, por exemplo, Black Friday, aí você vai querer usar cores mais escuras, enfim, Outubro Rosa, Dia dos Namorados, eu vou querer usar mais uma cor vermelha, rosa, não importa. Claro que de vez em quando você pode fazer essas mudanças, mas é muito importante ter em mente que o seu e-mail deve ser um complemento da experiência que as pessoas têm visualmente no seu site, nas redes sociais, nos outros lugares que você produz conteúdo. Outra coisa bastante importante, eu falo isso para quem está começando. Quem manja de HTML vai falar, Matheus, eu mando campanha só com e-mail, eu mando só com imagem, tudo fatiado, com alt, beleza. Só que aqui hoje a gente está falando de fundamentos de e-mail marketing. Então, para quem está começando, às vezes eu vejo muita gente que já quer começar mexendo em HTML sem saber de nada. Gente, não se preocupem com isso. A maioria das plataformas de e-mail marketing hoje em dia tem editores muito fáceis de usar. A Benchmark não é diferente. A gente tem um editor de arrastar e soltar. Então você não precisa nem tocar em código HTML para o seu e-mail ficar bonito, ficar legal. Só que se você não está fazendo uma coisa muito legal de HTML, é importante ter um equilíbrio entre texto e imagens. Por quê? Por questões de entregabilidade. Um e-mail só com imagem, se não for feito direitinho, tem chances de cair na caixa de spam.
porque o provedor de e-mail que está recebendo, por exemplo, eu uso o Gmail, se é só uma imagem, ele não consegue identificar o que tem naquela imagem, qual é o conteúdo dela. Então, quando a gente mescla a imagem com texto no corpo do e-mail, o provedor de e-mail consegue rastrear, ver sobre o que se trata o e-mail para classificar se aquela mensagem é legal ou não para deixar na caixa de entrada. Então, mantendo esse equilíbrio, fica mais fácil de você chegar na caixa de entrada ao invés da caixa de spam. E além disso, por exemplo, muitas pessoas usam o Outlook. E o Outlook faz uma coisa que todo mundo fica de cabelo em pé, que é bloquear as imagens. É comum o Outlook fazer isso. Então já pensou, você manda uma campanha linda só de imagens, a pessoa abre e o Outlook não carrega nada. A pessoa nem vê do que está falando, ela não clica lá para desbloquear as imagens. Adiantou de alguma coisa seu e-mail? Não. Então, mescle imagens com texto para que mesmo que dê um BO, aconteça algum problema das imagens não carregarem, a pessoa saber do que se trata o seu e-mail. Sexto lugar, estamos chegando no fim já, espero que vocês ainda estejam aí comigo. Qual é o seu call to action? Call to action é a ação que você quer que a pessoa tome depois dela abrir o seu e-mail. Então, a sua campanha de e-mail, ela deve toda girar em torno do seu call to action. Quando você vai criar uma campanha, seja lá do que for, newsletter, promocional, você tem que se perguntar, primeira coisa, qual é o meu objetivo com esse e-mail? Quando a pessoa abrir essa mensagem, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela compre um produto? Eu quero que ela vá para o meu site? Eu quero que ela se inscreva em outro formulário? Eu quero que ela acesse um conteúdo? Ou até, às vezes, é coisa mais indireta, mais subjetiva. Eu quero só que ela lembre de mim. Não importa, você precisa ter bem definido qual é o seu objetivo com aquele e-mail. Você tem que se perguntar o que você quer que a pessoa, o seu inscrito, faça quando ela lê o seu conteúdo, quando ela abrir a sua mensagem. E tudo que você criar, desde lá da linha de assunto que a gente falou, a segmentação para quem você vai enviar, vai girar em torno do seu CTA, do seu Call to Action. Qual ação você quer que a pessoa tome? Eu quero que ela compre um produto. Então, todo o meu e-mail vai ser criado em torno dessa ação. Você precisa ter isso muito bem definido para que a sua campanha de e-mail tenha o que a gente chama de conversões. Que as conversões são as pessoas cumprindo o seu call to action, fazendo o que você está pedindo que elas façam no seu CTA. Então tenha isso em mente, um CTA poderoso aumenta o número de conversões. Você precisa entender bem e saber bem o que você quer que as pessoas façam quando elas abrirem os seus e-mails. E o último elemento, que aí eu deixei por último, porque eu acho que você pode começar de uma maneira mais manual, enviando suas campanhas de e-mail. Quando você já tem uma determinada lista, já começou a fazer uma segmentação, já entendeu bem qual é a frequência que funciona com o seu público, conteúdo, você investe em quê? Em automatizar esses processos. Marketing de automação mais do que nunca está em alta, e principalmente para pequenas e médias empresas é muito importante automatizar o máximo que pode, porque geralmente essas pequenas empresas não têm uma equipe gigantesca. Então, se cada vez que a gente for querer se comunicar com a nossa base, a gente for começar do zero, isso vai tomar muito tempo, pode ficar muito oneroso e acabar desanimando a gente com o passar do tempo. Então, coloque a ferramenta que você utilize para trabalhar para você. É para isso que a gente tem a tecnologia, para a gente não precisar ficar fazendo repetidamente trabalho manual. As automações, além disso, elas funcionam muito bem para o funil de vendas. Então, você desenhar qual é a jornada que o seu cliente precisa seguir para ele sair, por exemplo, de lead para uma pessoa que comprou com você. Qual é a jornada que um comprador tem que seguir para ele comprar de novo comigo? Então é importante analisar os seus relatórios, ver o que funciona bem com a sua base e começar a criar automações baseadas nisso.
Tem automações que são bem simples de fazer, por exemplo, automação de aniversário. Não precisa pensar muito. Se você tem a data de aniversário do seu inscrito, você pode criar uma automação. Na Benchmark é possível fazer isso, na maioria das ferramentas de e-mail marketing também, baseada naquela data. Então todo mundo no dia do aniversário vai receber um e-mail com um cupom de desconto, alguma coisa. Você pode fazer também autorrespostas mais básicas de boas-vindas. Assim que alguém se inscreve, a pessoa já automaticamente recebe um e-mail de boas-vindas. Depois de 3 dias eu mando um outro e-mail para ela. E aí tem automações um pouco mais avançadas. A gente tem uma ferramenta que se chama Automation Pro, que é você desenhar essa jornada de acordo com as atitudes, com o engajamento da pessoa. Então, eu mandei um e-mail de boas-vindas para a pessoa. Se ela abriu, eu quero que ela siga esse caminho. Ela, depois de 2 dias, recebe esse e-mail e assim sucessivamente. Se ela não abriu, eu vou tentar reenviar esse conteúdo para ela depois de 2 dias. A pessoa não abriu esse segundo e-mail. Eu vou jogar ela para uma lista de não engajados para eu fazer um trabalho diferente com eles. A pessoa abriu o primeiro e abriu o segundo. Vou jogar ela numa segmentação de pessoas muito engajadas e fazer outro trabalho com ela. Então, use as automações a seu favor, até para você ir fazendo essa segmentação por engajamento com a sua base, tá bom? É muito importante fazer isso, porque volta um pouco para a parte que a gente falou de segmentação, de você entregar o conteúdo certo, na hora certa, para a pessoa certa. Isso aumenta muito as suas chances de conversão. Então, conclusão aqui, mostrei para vocês quais são os 7 elementos de uma estratégia de e-mail marketing à prova de balas. Então, recapitulando os pontos mais importantes, use somente listas opt-in, construa sua lista de forma orgânica, seja criativo nas suas linhas de assunto, no seu conteúdo, no seu call to action, faça com que as pessoas se coloca no lugar do seu usuário e pensa se o seu conteúdo tá legal, tá interessante, para a pessoa querer sempre voltar a consumir seu conteúdo e ter boas experiências, bons sentimentos com relação à sua marca. Seja frequente, lembra que a gente falou sobre constância, né? Descobrir qual é a frequência ideal de contato com a sua base, e depois disso se manter frequente na caixa de entrada dessas pessoas para você continuar relevante para elas. Lembrar uma coisa muito importante, que e-mail marketing a médio e longo prazo, como eu já falei, é possível ganhar muito dinheiro com ele. Por isso vale a pena você sentar e desenhar uma estratégia mesmo, para não ficar fazendo coisa solta aqui e ali, que pode dar algum resultado, mas não todo o resultado que você poderia estar tendo se você estivesse fazendo uma coisa mais frequente e pensando um pouco menos no hoje, mais nas próximas semanas e meses. E-mail marketing funciona muito bem a médio e longo prazo, então pensem nisso, tá? Mantenham isso na sua mente. Não adianta chegar lá, mandar uma campanha hoje e daqui a 6 meses mandar outra e esperar grandes coisas. Se você quer ter resultado de verdade, você precisa ser frequente e paciente para colher os frutos. E por fim, as suas campanhas de e-mail devem estar no centro da sua estratégia de marketing digital. Se você investe em anúncios, em redes sociais, em produção de conteúdo, blog, enfim, promoções, negocia com seus fornecedores, o centro de tudo isso deve estar o quê? O e-mail marketing. Porque é aqui onde vai estar a conversão. O cara que vem da rede social, você vai se comunicar por ele com e-mail. O cara que se inscreveu no seu blog, você vai se comunicar com ele por e-mail. O cara que compra de você, você vai se comunicar com ele por e-mail. Então, o e-mail tem que estar no centro da sua estratégia de marketing digital. A gente, aqui falando rapidinho sobre a Benchmark, nós somos uma plataforma de e-mail marketing pensada para pequenas e médias empresas. A gente está numa missão global de ajudar empresas do mundo inteiro a gerarem engajamento e nutrirem um relacionamento de qualidade com seus clientes para aumentar suas vendas, aumentar o seu faturamento, fazer seu negócio crescer.
A nossa plataforma é super fácil de usar, super intuitiva. Nossa equipe, inclusive nós amamos ajudar as pessoas que usam a Benchmark a aprender a usar a plataforma, aprender a criar uma estratégia de marketing digital que funciona. E você pode criar sua conta gratuitamente entrando agora no nosso site benchmarkemail.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos ter o maior prazer em falar com vocês. A gente continua a nossa conversa lá no LinkedIn, como eu comentei. Mais uma vez aí o QR Code. Vocês também podem procurar lá Matheus Alonso. Vou ter o maior prazer em me comunicar com vocês, me conectar. Por favor, mandem mensagem falando, olha, eu vim lá do E-mail Marketing Summit, fala sobre a sua estratégia, o que você faz, quanto você sabe, para a gente trocar ideia, porque de verdade eu sou apaixonado por e-mail marketing. E, mais uma vez, criem sua conta gratuita lá na Benchmark Email, testem a nossa plataforma, e se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar ou a nossa equipe, a gente vai ter o maior prazer de falar com todos vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, que vocês tenham aí tomado nota para conseguirem construir uma estratégia de e-mail marketing infalível. Seguindo esses 7 passos, eu prometo para vocês, por experiência própria e de anos nessa área de e-mail marketing, que você vai conseguir conversões, vai conseguir vendas e vai conseguir fazer a sua empresa crescer através do e-mail. Muito obrigado e até mais!